Amém? Bora iniciar o culto esta manhã em nome de Jesus. Amém. Bora adorar o Senhor, cultuá-lo e viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Quero louvar a Deus por mais um dia, louvar a Deus por essa porta estar aberta e pela vida de cada um que está aqui. Eu convido a igreja para que se levante. Nosso ministério de louvor já está aqui preparado para que possamos juntos engrandecer e adorar o nosso Deus. Mas antes eu gostaria de compartilhar um salmo. É o Salmo 100. E ele diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na tua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por isso. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o nosso Deus maravilhoso. É aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Este Deus será adorado neste lugar hoje em nome de Jesus. Esse Deus que é tão maravilhoso, que entregou o seu único filho por nós, e sem olhar para quem nós éramos, sem olhar para o nosso pecado, simplesmente se entregou naquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele nos salvou e Ele nos deu a vida eterna. Esse é o nosso lindo Jesus, o nosso Deus que é digno de ser adorado neste lugar. Então o convite nesta manhã, que possamos realmente nos entregarmos a Ele, entrarmos na sua presença como está aqui neste salmo, com cânticos alegres, com gratidão em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Deus, neste lugar. Seja bem-vindo, Jesus Cristo, neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo que está sobre nós. Aleluia. Juntos vamos cantar, juntos vamos adorar, juntos vamos exaltar ao nosso Deus. Para isso estamos aqui. Deus está aqui porque está na tua palavra que onde dois ou mais se reúnem, ali Ele se faz presente. Deus está aqui. Ele quer te ouvir, Ele quer me ouvir, Ele quer falar conosco. Deus quer relacionamento íntimo com a sua igreja. Portanto, vamos viver este relacionamento agora, juntos como um só corpo, ao qual Jesus é o cabeça. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este ajuntamento, obrigado por este ministério que está aqui, Senhor, por cada vida que está aqui. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos neste lugar. Nós dizemos a ti, Senhor, grande és tu, digno de toda honra, digno de toda glória e todo louvor. Venha receber o nosso louvor, venha receber a gratidão da tua igreja. Venha, Senhor Deus, fica conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Louvo e glorifico o nome do Senhor pela presença de cada um aqui nesta manhã. Uma manhã tão bonita, preparada pelo Senhor para nos ajudar às vezes na nossa caminhada a gente toma umas brecadas. É preciso reagir bem. Mas eu fiquei muito feliz por estar aqui nesta manhã.
Fiquei preparando a palavra e eu dei até um título para a palavra. Eu pus assim: preparação para a eternidade. E ontem eu estava dando uns retoques, e daí eu me lembrei de uma faixa, essas faixas que se colocam em carros. E eu tinha uma, acho que foi no primeiro carro que eu comprei, dizia assim: onde você passará a eternidade. E quando eu me lembrei dessa frase, eu me lembrei de uma vez que a gente estava na praia e passaram, aliás, duas mulheres já idosas, e elas leram aquela mensagem e depois eu escutei uma delas falar para a outra: o que será que ele quer dizer com isso? Naquele tempo eu escutava bem. E eu fiquei assim, triste por aquela mulher. Elas falaram e já continuaram andando. Então eu não fui atrás delas para explicar. Mas essa é a realidade de muita gente. Não sabe aquilo que vai acontecer ao final dos seus dias aqui na Terra. Tem muita gente que pensa que vivem como cachorro. Morreu, acabou. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que existe uma coisa muito, muito maior a esperar pela vida de cada um de nós. E nós não podemos, assim, ignorar isso aí. E eu, na verdade, eu fico muito preocupado com isso, com a vida de cada um de nós aqui. Somos uma igreja ainda pequena, mas essa igreja tem o selo de Deus. Mas a gente percebe que ao longo da caminhada é muito perigoso a gente desviar um pouquinho o rumo, sair para a esquerda, para a direita, ou até mesmo parar no tempo. Eu estou falando isso e estou olhando para mim. Porque, na verdade, é tudo muito difícil. A gente não pode querer levar a nossa vida espiritual assim, como se diz, numa boa, achando que está tudo normal, que é assim que é. Não é nada disso. A gente tem que estar realmente comprometido com a palavra, com a obra de Deus. A gente está estudando agora a respeito de como vencer o maligno. É um assunto muito importante, muito interessante. E mostra que nós nunca caminhamos a sós. Ou estamos com o Senhor Deus,
ou estamos com o inimigo. O Senhor Jesus falou, no mundo, não foi assim. Ele falou, não podeis servir a dois senhores. Ou agrada um, ou desagrada o outro. Mas o problema, a questão é exatamente que são dois senhores. São dois senhores. São dois senhores. Eu estou frisando os senhores, porque se nós não estivermos com Deus na nossa vida, automaticamente a gente está nas mãos do inimigo. Quando a gente volta as costas para Deus, seja lá qual for o motivo, a gente dá de cara com o inimigo e ele se aposta da nossa vida. É claro que o Senhor procura conduzir esse aspecto. O Senhor faz prevalecer a sua vontade. A palavra diz que o diabo não nos toca, mas ele cochicha nos nossos ouvidos sem parar. E ele causa muito estrago na vida daqueles que caem nas mãos dele. Essa é a minha preocupação. E quando eu recebi o convite, eu pensei imediatamente num texto muito conhecido que eu quero ler para vocês para iniciar a nossa palavra. E eu quero pedir que a igreja se levante, porque nós leremos o texto da palavra de Deus. Depois nós vamos ler mais textos, mas depois a gente permanece sentado. O texto está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho querido, eu quero colocar, Senhor amado, este momento nas tuas mãos. Quero glorificar a Ti, agradecer a Ti por esta reunião, pela vida de cada um. Quero glorificar a Ti pelo texto que foi colocado diante da Tua casa. E quero humildemente pedir que agora o Senhor assuma o comando, Senhor amado. E que seja o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, a falar, para que haja entendimento, para que haja um bom proveito, Senhor amado, na vida de cada um de nós. Esteja conosco, Senhor amado, e ajuda-nos, e fortalece-nos, e dá-nos ouvidos de ouvir, ó Pai querido, para que saiamos daqui realmente de uma maneira diferente, ó Pai querido, daquela que entramos, ó Pai querido. Fica, pois, conosco e ajuda-nos. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não vou me propor a dissecar cada uma das partes que compõem o ser humano. Não é esse o objetivo. O objetivo está a partir daqui, ó. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui tem um aspecto que eu já quero frisar bem. Quando ele diz: sejam plenamente conservados. Aqui o Senhor está colocando a responsabilidade na nossa mão. Isso aqui é função de cada um de nós. Conservar irrepreensível o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. Irrepreensível. Naturalmente, a gente sabe que a gente não consegue por nós próprios. A gente não tem essa capacidade. A partir do momento que entrou o pecado na vida do homem, o homem passou a ser um ser realmente muito limitado, principalmente nesta questão espiritual. Mas é responsabilidade de cada um. Então, o que é que precisamos fazer? A gente precisa realmente ter um zelo. A gente precisa realmente buscar com interesse, manter a nossa caminhada de uma maneira que seja assim, torne as coisas mais fáceis para nós. Porque é muito difícil. Porque a gente é posto à prova a todos os momentos, em todas as situações. A gente vê, de repente a gente percebe que aquilo tudo que a gente construiu, que a gente sonhou, de repente cai tudo por água abaixo. Porque, na verdade, a palavra diz assim, que nós devemos vigiar, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando momento em que ele possa nos tragar. E quando ele tem essa oportunidade, ele realmente se aproveita dela. E a palavra diz também, o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Então apresentamos as características do inimigo. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, e ele está atento. Ele não para, ele não dorme. Ele tem seus asseclas que acompanham a vida de cada um de nós, aonde nós estivermos. Até aqui tem as asseclas do inimigo. Isso não é novidade. A gente precisa estar realmente preparado. Tomara ninguém tenha percebido, mas eu tive que enxugar os olhos várias vezes enquanto a gente estava cantando. Então eu falei para o Senhor, Senhor, mas eu não devo estar aqui para falar, porque o meu coração está agoniado, devido às dificuldades, devido a coisas que acontecem. E isso não é uma coisa própria de mim, é uma coisa que é característica de cada um de nós. De repente a gente se vê numa situação que a gente não consegue manter a calma, a gente não consegue manter a serenidade. O grande problema é que quando a gente está nessa situação, a gente não está louvando a Deus. A gente tem o direito, sim, de ficar com o coração aflito, mas a gente tem que saber que se a nossa confiança estiver realmente posta em Deus, então o nosso coração não ficará aflito, o nosso coração ficará em paz.
E a gente terá mais condições de vencer as dificuldades, de vencer aquelas coisas ruins que o inimigo coloca à nossa frente e que na maioria das vezes a gente acaba aceitando aquelas sugestões. E daí então a gente fica preso. Eu sempre penso assim, aquelas lutas que tem agora, de que o sujeito dá chute, dá paulada, joga no chão, a gente percebe uma coisa, eu não gosto de ver aquilo lá não, mas de vez em quando a gente vê, um pouquinho. E a característica maior é a seguinte, quando o sujeito consegue jogar o outro no chão, ele imediatamente corre para cima dele e começa pá. É isso que o diabo faz com a gente. Quando ele consegue dominar a nossa situação, então ele procura fazer como o Senhor Jesus falou. Procura matar, procura destruir, procura roubar a nossa fé. Essa é a nossa realidade. E o Senhor Jesus falou assim, que os céus são tomados por meio de luta. E aquele que estiver disposto a lutar, entrará no reino dos céus. Mas aquele que entrega os pontos, ele não vai entrar no reino dos céus. Então o objetivo nosso é fazer com que fique mesmo no coração de cada um, que nós temos que ser irrepreensíveis. Temos que deixar de lado as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E temos que lutar para que isso aconteça. Nós temos que lutar, nós temos que avançar pelo caminho do Senhor. Então não esqueça, não adianta eu vir de manhã, levanto cedo, hoje 6 horas, 5 horas eu já estava de pé, porque eu levanto mais cedo para primeiro tomar o remédio, mas como era domingo, eu não deitei de novo. Dia de semana eu deito, daí eu vou até as 10, 11, mas hoje era domingo, eu não podia fazer isso. Então eu levantei, tomei o remédio, orei um bocadinho e continuei de pé. Não adianta a gente tomar esse cuidado, porque aí entra então a fase do nosso espírito. Não adianta a gente vir à igreja, tomar todos os cuidados, cantar, orar, prestar atenção, fazer tantas coisas. Mas quando a gente toma a porta ali, desce, chega lá na porta, a gente troca de roupagem e a gente passa a viver segundo os desejos da carne, a gente passa a lutar por aquelas coisas que a carne insiste para que a gente alcance aquelas coisas. Vamos deixar de achar que, porque o Senhor Jesus está demorando, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz na vida, eu posso continuar a me deleitar com as coisas mundanas, eu posso continuar a me dedicar ao meu trabalho, deixar de lado as coisas de Deus para me dedicar ao meu trabalho, para fazer tantas coisas. Errado! Nós precisamos realmente buscar esta caminhada. Então, eu separei aqui alguns textos que eu quero ler para vocês. O primeiro deles está em Apocalipse, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 16. Diz assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse aspecto é muito triste. Eu fico muito preocupado comigo
quando eu estou orando, eu peço muito por mim. Peço muito pela minha família, tanto material, como a minha família espiritual, que são vocês. Mas eu acho que eu dedico mais tempo, é comigo mesmo. Porque eu tenho muita preocupação. A partir do momento que eu aceitei no meu coração que realmente Deus é um ser real, que existe Deus e que existe o diabo, que existe o céu e que existe o inferno, eu passei a me preocupar muito com isso. E eu fico constantemente pedindo para o Senhor: Senhor, não abra mão de mim. Não permita que eu seja enganado. Eu tenho essa preocupação. E eu quero que cada um tenha essa preocupação. Eu quero que cada um creia realmente que Deus é um ser real, que os céus é um lugar de delícias, e a gente tem que almejar chegar nesse lugar. Mas a gente não pode ser morno. Aquilo que eu falei, quando eu venho para a igreja, eu visto uma roupagem de santo, de pessoa diferente. Mas quando eu saio da igreja, eu torno a ser a mesma pessoa que eu sempre fui na vida mundana. Isso é ser morno. Não adianta tentar querer mesclar a vida espiritual com a vida material, com a vida mundana. Não tem liga, não dá liga perfeita. Ou nós nos dedicamos realmente a caminhar com o Senhor, a buscar o Senhor, a viver para o Senhor, da maneira como Ele pede na sua palavra. Ou então larga a mão. Aqui o Senhor falou assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca. Ele não falou que ia vomitar o frio da boca. O frio está frio. Deus não está tratando com ele. Nós é que devemos tratar de falar do Evangelho, a ver se ele venha para o lugar quente. Mas Deus não falou que vai vomitar o frio da boca. Vai vomitar aquele que tenta enganar a Deus. Aqui e lá. 2 pés, 2 canoas. A gente não pode. Então a gente tem que manter uma firmeza. Eu torno a dizer, é muito difícil. Mas a gente tem que lutar para alcançar. Não se acomode com o fato de ser uma coisa muito difícil. Lute. É a palavra do Senhor. O céu é tomado com luta. E Deus não gosta de gente morna. Não queira enganar a Deus, porque na realidade, no final, quem será enganado é você mesmo. A coisa que me preocupa também está em Lucas, no capítulo 18, a segunda parte do versículo 8. Que diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aquilo que o diabo tem tentado insanamente é acabar com a resistência espiritual do homem.
ele insiste em manter as suas coisas no coração do homem. Vícios, prostituição, amor ao dinheiro. Ainda ontem eu estava conversando com o meu filho menor e daí ele estava falando de um dos o irmão da sogra dele, que mora lá no Rio Grande do Sul. O homem é muito rico. Mas o Lucas falou que ele briga até com as filhas por causa do dinheiro. Então ele é um homem que não tem paz. Ele é um homem que busca ter cada vez mais, achando que a solução para a vida dele é ter muito dinheiro. O Lucas falou que já instalaram 11 filiais da loja que foi fundada pelo pai. E luta cada vez mais por isso. Perde a paz, perde a família, não tem assim alegria, porque o Lucas falou assim, ele é o tipo da pessoa que a gente fala, oi, tudo bem? E daí a gente se afasta, porque não tem como conversar com ele. Não tem diálogo, não tem como viver uma vida assim normal junto dele. Porque ele só pensa nisso, ele só fala nisso. É uma das pragas desse mundo que a gente precisa tomar cuidado. O Senhor falou, acomode-se aquelas coisas que você tem, pequenas, mas são suficientes. Então, as pessoas ficam procurando pelo em ovo, ficam procurando o que fazer, ficam procurando coisas para que ele possa alcançar mais ainda daquilo que tem e às vezes se mete em situações ruins. Nós temos que acabar, nós temos que lutar para manter um posicionamento mesmo adequado com o Senhor. Porque senão, o que vai acontecer é que quando estas coisas começam a tomar conta da nossa vida, a nossa fé, ela vai esfriando, a nossa fé vai se acabando. O Senhor Jesus nunca falou abobrinhas. E se ele falou aqui, se porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, é porque ele sabe que as coisas estão caminhando cada vez mais para o lodaçal do pecado. As coisas estão ficando cada vez mais fáceis para aqueles que se dedicam ao inimigo, para aqueles que se alegram com as coisas desse mundo. Então, está proliferando um monte de coisas que tem afastado a vida dos cristãos da presença de Deus. É muito fácil a gente perceber ex-cristãos, pessoas que um dia creram, que um dia já tiveram o Senhor, mas se deixaram levar por tantas coisas, e hoje não tem prazer nas coisas do Senhor, hoje não tem forças para lutar, hoje não tem forças para vencer as dificuldades que é inerente a todos. Assim é que a fé vai se acabando. Nós temos o suficiente para o nosso dia a dia. Eu acho que já não é mais tempo de cada vez querer mais, cada vez lutar por mais. As pessoas, para se dar bem naquilo que fazem por aí, sacrificam o tempo de Deus. Já falei sobre isso aqui. Sacrificam o tempo de Deus. Deus nos deu, eu até parei para fazer a conta, para não falar o número errado. Deus nos deu 168 horas na semana. A gente tem tempo para dormir,
a gente tem tempo para se alimentar, a gente tem tempo para trabalhar, tudo tempos grandes. 8 horas para dormir, no caso do Valdir é 10 ou 11. Mas são tempos bons para trabalhar, são 8 horas, 6 horas, 7 horas. E para buscar ao Senhor, 1 hora ou 2 horas na semana. Tá? Em vez de ser um tempão, 2 horas. É o tempo que Ele manda que o seu povo se reúna para estar diante dEle. Está lá em Deuteronômio, se não me engano: ajunta-me esse povo e eu lhes falarei. É o tempo que nós temos, que Ele pede de nós. De 168 horas, Ele pede 2. E às vezes a gente rouba essas 2 horas do Senhor. A gente não tem zelo. Isso acaba por esfriar a fé. A gente não percebe, mas ela vai abaixando. E de repente você já não sente prazer de estar na igreja, você não sente prazer nos irmãos. É tudo isso aí que vai acontecendo. A gente tem que saber qual é a vontade do Senhor e buscar segui-la. Senão a nossa fé também vai para o ralo. Um outro texto está em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 3 e 4. Essas palavras, elas me deixam preocupado. Porque a gente vê que é exatamente o que está acontecendo. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ontem eu até parei. De vez em quando eu assisto mesmo com olhos críticos. Dada a minha qualidade de pastor, então eu vejo para ver as coisas que não são convenientes, para buscar alertar a igreja. E ontem eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher. E mais ou menos é uma coisa assim: ela se divorciou, e daí arranjou uma outra pessoa, estava namorando com a outra pessoa, e já estava de casamento marcado, mas daí o sujeito morreu. E eu não percebi em nenhum momento a preocupação daquele pastor pela situação da mulher, situação espiritual. E ela é uma mulher crente. Ele não demonstrou preocupação com a situação da mulher. Apenas lamentou que agora
a mulher estava pertinho de ter um casamento ideal e o marido morreu. Então eles lamentaram essa parte. E eu lamentei pelo posicionamento deles. Porque a falta de fé leva a esse tipo de coisa que eu li para vocês. E esse tipo de coisa está embutido também as pessoas que tratam com leviandade os mandamentos de Deus. As igrejas que tratam com leviandade os mandamentos de Deus. Então ele não teve a preocupação de falar para aquela mulher que ela não devia estar procurando marido, porque ela é divorciada, ela já tem um esposo. Segundo as regras da palavra de Deus, é esta. E se ela se juntar com outra pessoa e não se arrepender, ela vai morrer e vai para o inferno. São detalhes que a palavra mostra para nós. Está aqui para que todos possam ler. Está aqui para que todos possam tomar conhecimento destas coisas. Mas as pessoas vão fazendo aquilo que dá na teia, vão fazendo segundo o desejo do seu coração, não respeitam os mandamentos de Deus, mas os mandamentos de Deus são eternos, não podem ser mudados, não foram feitos para serem mudados, foram feitos para serem obedecidos, foram feitos para serem obedecidos, acatados. Então eu tomo isso. O Senhor Jesus falou: pelos frutos os conhecereis. Não adianta arrumar um marido ideal se ele for o segundo marido, porque vai arrastar ela para o inferno. Então, esta aqui que a palavra fala, que deixam de lado as verdades do Evangelho e buscam para si fábulas, coisas tolas que preenchem o seu ego, preenchem o seu coração, dá-lhe satisfação. Isso é uma coisa preocupante. E nós não podemos nos deixar levar por esse caminho. Nós temos que procurar o lugar que fala do Senhor, o lugar que defende as coisas do Senhor, com sinceridade, com a realidade que é. E não adianta se acomodar achando que, tudo bem, mas eu estou indo na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Mas se o teu posicionamento não está de acordo, você está sendo enganado pelo inimigo. Se você não tiver firmeza espiritual, você vai para o beleléu. Porque essa palavra, ela é muito séria. Então, não procure lugares alternativos. Não procure lugar que só fala de oba-oba. Lugares que só falam de milagres. Milagres, milagres, milagres. Milagre não salva ninguém. 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 O que salva é o temor no coração pelas coisas de Deus. Não é nada fácil caminhar pelo caminho de Deus. Não é nada fácil. Mas é o mais seguro que tem. Não adianta você se deliciar com tantos milagres, com tantas maravilhas, se o teu coração não está abrigando o genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Então você está sendo enganado.
Você fala, há muito tempo atrás, o pastor Orlando, numa das vezes que ele veio aqui, ele falou, quer ver esse salão não ter lugar para ninguém mais? Bota aí na porta uma placa, venha para os milagres do Senhor. Coisa assim que ele falou. Não vai ter espaço para pôr mais gente. Todo mundo vai querer os milagres. Mas milagre não salva. O que salva é o seu coração quebrantado e contrito, aceitando o Senhor Jesus, vivendo aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Não adianta também falar, eu amo a Deus, mas não quer saber do Senhor Jesus. Não adianta. Não adianta. Só temos acesso a Deus o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Então, ponto final. Não é através de milagres, não é através de eu ser um operador de maravilhas, de ser um profeta, bato no peito. Não vai me levar para o céu. O fato de eu ser um profeta não vai me levar para o céu. Se eu não tiver realmente o Senhor Jesus no meu coração. É isso que vocês têm que lutar. Eu conheci um homem que ele era um profeta. E ele tinha muitas visões. A gente tinha 2 reuniões. Uma normal e a outra era para ouvir as visões que o cara tinha, que aconteceram naquele culto. Todo mundo tinha por santo. Até que um dia ele não apareceu na reunião. E daí a gente ficou sabendo que ele havia se divorciado da mulher para se juntar com a secretária. E as 2 filhas eram pequenas assim. A gente precisa ter temor no coração. Ter a palavra de Deus no coração. Ter a disposição para cumprir estas coisas. A gente tem responsabilidade dada por Deus de garimpar a nossa salvação. Tem muita gente que fala, o importante é aceitar o Senhor Jesus. Não falam nem Senhor Jesus. O importante é aceitar Jesus. Obrigado. O importante é aceitar Jesus. Mas não é verdade. Aceitar Jesus é o primeiro passo que a gente dá para entrar no caminho que Ele nos propôs. Depois a gente tem que caminhar. E esse caminhar é que a gente precisa lutar por ele. Precisa fazer realmente valer a nossa posição. Senão, a gente vai tomar gosto por outras coisas. Eu estou falando para vocês de coisas que eu já experimentei. E eu garanto para vocês, não são coisas boas. Parecem ser, mas não são. Então, já estou acabando, tá? Hebreus, capítulo 10, de 25 a 29. Ele nos dá também umas dicas importantes, muito boas, para que a gente alcance essa firmeza que nós precisamos ter
Na verdade, a obediência na palavra é que vai nos dar firmeza, é que vai nos dar essas coisas todas que a gente precisa para alcançar o reino de Deus. Então, o ponto inicial é realmente a obediência à palavra. A gente tem que buscar conhecer e obedecer. Então, lá, o texto de Hebreus diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa terrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Eu pus esse texto justamente por causa desse aspecto aqui. Porque no texto anterior a gente viu que as pessoas vão perdendo a fé, vão se deixando levar pelo gosto por outras coisas, pelo gosto das coisas mundanas, e daí perde a fé, e daí eles não querem mais saber da verdade do Evangelho, e eles procuram para si coisas que não são as coisas de Deus, na verdade. Então, eles estão, na verdade, estão se afastando de Deus. E quando chega nesse ponto, então a palavra é muito clara e é muito, muito terrível. Porque se eu estou sentado aqui no banco da igreja, se eu confesso aqui que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, se eu confesso aqui o meu amor pelo Senhor, e de repente eu permito que entrem coisas horríveis no meu coração, e eu me afasto do Senhor, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Se eu não me arrepender a tempo, não há salvação para as pessoas dessa situação. É claro que eu posso me afastar, mas se eu fechar o meu coração de maneira tal que eu nunca mais queira saber do Senhor na minha vida, eu estou condenado. E eu creio que existe o céu e existe o inferno. Aquele que não for para o céu vai para o inferno. E a eternidade é a eternidade. Ou você vai viver eternamente com o Senhor e os seus anjos, ou você vai viver eternamente com o diabo e seus anjos. E isso não vai ser nada bom. Pela mostra do que ele tem feito, não é realmente nada bom cair nas malhas do diabo. Eu quero pedir à igreja que tenha muito zelo pela sua vida espiritual.
Não fique pulando de galho em galho, não fique se distraindo com coisas fantasiosas, nada disso. Você tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. É responsabilidade tua, responsabilidade de cada um, manter conservado corpo, alma e espírito, conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Não faça do Evangelho do Senhor um oba-oba na tua vida, não. Procure se dedicar mais. Procure realmente se firmar com o Senhor. Ser crente não é nada fácil. Não é nada fácil. É preciso realmente estar convencido. Convencido. Se você não tiver esse convencimento, você não vai vingar como crente. Essa é a preocupação que eu estou colocando diante de cada um. Não se deixe levar pelas mentiras do diabo. Eu já estou bem no finzinho. Lamentações 3:40. Tudo aquilo que nós lemos nesse texto de Hebreus, se a gente acatar esse texto que nós vamos ler agora, está limpo. Fica tudo em paz com a gente. Diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhe o teu caminho. Haja com sinceridade. Se tiver alguma coisa que está te fazendo pôr o pé para fora do caminho do Senhor, então você volte para o caminho correto. Isso aqui é uma chance, uma oportunidade, a convicção de que até o dia da nossa morte a gente tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Então você não deve permitir que o diabo sopre no teu ouvido: ah, meu, pode esquecer, porque tem mais jeito para você não. O que você fez foi muito grave. Eu já ouvi isso do diabo. É uma sensação muito ruim. Parece que desarma a gente. Parece não, desarma a gente. Não adianta não que você queira ir na igreja, não adianta mais. Você errou feio. Isso é o que o diabo faz. Você perdeu a oportunidade que você tinha. Deus te deu uma oportunidade e você jogou essa oportunidade fora. Agora não adianta mais. E muita gente acha que não adianta mais mesmo. Então entrega os pontos e volta a viver a vida de pecado, porque acha que Deus não tem mais nada a tratar com ele. É mentira. Está aqui. Seja honesto, esquadrinhe os teus caminhos, volte para Deus. Até o último momento da tua existência, no teu último suspiro, se você se deixar convencer pelo Senhor.
Ele abrirá os braços para você. Te receberá no reino dele. Então não deixa a mentira do diabo entrar no teu coração. Se você conhecer bem a palavra, aquilo que nos é possível conhecer, então você vai ser alertado pelo Espírito Santo de Deus. Ó, cuidado, não é bem assim. Olha, não faça assim não. O Espírito fala para nós, para não nos deixar cair nas ciladas do diabo. É muito importante a gente ter essa convicção. Jamais entregue os pontos. Você pode estar na pior lama do mundo. Mas se você reconhecer que está na pior lama do mundo, e clamar pelo socorro, o Senhor vai te tirar daquela lama. Também eu posso dizer que o Senhor já me tirou da lama. Já contei isso aqui. Então, gente, são coisas que têm que estar no nosso coração. Finalizando, já falei desse aspecto, mas só vou ler para que vocês saibam que está aí. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nunca abra mão do Senhor Jesus na sua vida. E para terminar, agora é para terminar mesmo, 1 Pedro 1:17. E diz assim, olha bem, presta atenção. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gosto das palavras de Pedro por causa desse aspecto aqui. Você não tem que andar em temor aqui dentro. Também tem. Mas é durante o tempo da vossa peregrinação. Durante todos os dias da tua vida. Anda em temor. Leve Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Não fica procurando sarna para se coçar, não. Aquilo que você tem foi dado por Deus e é para você se acomodar àquilo. Eu creio pela palavra que não é mesmo tempo da gente estar procurando abraçar muitas coisas na nossa vida. O Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás: se tiverdes o que comer e com que se vestirdes, tá bom. Tá bom. Porque Ele nunca vai abandonar aqueles que creem nele. É uma convicção que você tem que ter. O Senhor nunca vai te abandonar. Nunca vai faltar alimento na tua mesa. Você não vai ter que andar peladão por aí, não. Confia no Senhor. Leve Ele a sério na tua vida.
E pare de procurar encrenca por aí. Procurar coisas fantasiosas. É o lugar onde tem mais gente. E é um lugar que causa muita tristeza. Porque as pessoas estão se deliciando com coisas mundanas. E acho que nem sabem quem é o Senhor Jesus. Uma vez eu fui parado depois de ter oficiado um velório. Essa pessoa era irmã do morto. E ela falou assim: pastor, Deus é um só, não é verdade? Eu falei: é verdade, Deus é um só. E o caminho para se chegar a Deus também é um só. E chama-se Senhor Jesus Cristo. A mulher não abriu a boca para falar mais nada. Ela era espírita. E a gente sabe, eles não têm uma boa ligação com o Senhor. Eles o negam. Mas eu falei, e é isso que tem que ser para nós. O Senhor Jesus tem que ser tudo na nossa vida. E se você confiar nele, ele vai te libertar. Seja lá o que for. Vício, prostituição, todas aquelas coisas ruins que você acha que é normal. Aqui na verdade não é normal. Falatórios. Se a gente lê a palavra, a gente vê que são tantas coisinhas que na verdade são coisas tremendas. As pessoas vivem fazendo fofoca, as pessoas vivem falando mal dos outros, as pessoas falam tanta coisa. Isso tudo são coisas erradas. A gente precisa acatar a palavra do Senhor. Não seja um crente de oba-oba, mas seja um crente fervoroso. Fervoroso. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, quero agradecer a Ti pela palavra que o Senhor nos mandou, Senhor. Eu, mais do que qualquer outro aqui, posso dizer que é a palavra que o Senhor nos mandou. Porque, na verdade, muito pouco do que foi falado estava realmente no meu coração para ser falado. E eu te agradeço por isso, Pai querido. O Senhor me dá tempo, me dá condições de fazer isso aqui. Mas eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem vindo em socorro e o Senhor tem falado. Eu peço a Ti humildemente que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor toque em cada coração, para que cada um, Senhor amado, veja se realmente está valendo a pena o tipo de vida que está levando o Senhor amado, o tipo de preocupação. Porque o importante realmente é que a gente esteja assim bem ligado com o Senhor. E eu peço a Ti humildemente que o Senhor fale, que o Senhor crie uma certa inquietação e faça com que cada um também, Senhor amado, possa esquadrinhar os seus caminhos. Enfim, Senhor amado, são coisas que a gente sabe que tem que ser feitas, mas na realidade a gente também sabe
que se o Senhor não nos ajudar, a gente não consegue fazer. Então ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos realmente dedicados a Ti, mais dedicados a Ti, Senhor. Estarmos na Tua casa, lermos a Tua palavra, buscarmos a Ti em oração. Eu peço a Ti que pelo Teu Espírito Santo, Tu coloques isso em cada coração. Muito obrigado por tudo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.